E aí, já parou pra pensar se quatro textos da Bíblia, sabe, escritos em épocas e com estilos que não têm nada a ver um com o outro, pudessem, na verdade, estar contando uma única história? Pois é exatamente isso que a gente vai investigar aqui. Vamos seguir um fio de ouro que conecta a promessa a um rei, as últimas palavras de Jesus, uma oração e um provérbio. Tudo isso para descobrir uma mensagem que, olha, é surpreendentemente unificada. Olhando assim, de primeira, uma narrativa histórica, um discurso do evangelho, uma oração poética e um provérbio de sabedoria, o que eles teriam em comum, né? Mas e se eles forem, na verdade, os quatro atos de uma mesma história? Esse é o quebra-cabeça que a gente vai montar agora, juntos. Então, aqui estão as nossas peças. A gente tem a história de uma nação inteira em 2 Samuel, as palavras super íntimas de Jesus em João, o clamor da alma no Salmo 119 e, por fim, uma pérola de sabedoria lá de Provérbios. Essa diversidade toda só torna a conexão entre eles, se a gente encontrar, ainda mais fascinante. Ok, nossa jornada começa lá atrás, com o rei Davi, no auge do poder dele. Ele tem uma ideia: construir um templo para Deus. Só que Deus, bom, Deus tinha um plano bem diferente, um plano muito, mas muito maior. E essa aqui é a promessa, é o centro de tudo. As palavras que a gente precisa prestar atenção são casa, reino, trono e principalmente para sempre. A gente está falando de algo numa escala épica, sabe? É sobre dinastia, sobre governo perpétuo. Então, resumindo a ópera, essa primeira promessa é externa, é nacional, é até política. A ideia é estabelecer uma estrutura de poder, de segurança física, para uma nação inteira e para sempre. Guardem bem essa ideia de uma promessa externa, tá? Agora, a gente dá um salto no tempo, centenas de anos para frente. O cenário muda completamente. Sai o Palácio Real, entra uma sala íntima, onde Jesus está com seus discípulos. E a natureza daquela promessa de Deus, ela está prestes a mudar de uma forma drástica. E é aqui que o jogo vira. Olha só essa mudança. O que era externo agora é interno. O que era para uma nação se torna pessoal. Aquela promessa de um reino físico, ela evolui para a promessa de uma presença espiritual. Esse aqui é o ponto de virada de toda a nossa conversa. Percebeu? A promessa agora não é mais sobre um trono ou um lugar. É sobre uma pessoa divina, o Espírito Santo, que não vai estar só com as pessoas, mas dentro delas. É como se a promessa de Deus mudasse de endereço, saiu do palácio e foi morar no coração. E o que seguir interno faz, afinal? Ele não é uma força passiva, não. Ele atua como um advogado, um professor que traz clareza, um gatilho para a memória espiritual e, fundamentalmente, uma fonte de paz que o mundo aqui fora não consegue oferecer. Certo. Então Deus faz uma promessa gigantesca e depois a torna incrivelmente pessoal. Mas e a resposta humana para isso? Como se reage a algo assim? O Salmo 119 nos dá uma pista, é quase um vislumbre da reação da alma. A primeira reação é um pedido de instrução. É o reconhecimento de que para navegar pela vida é preciso uma orientação que vem de fora. É um clamor, quase um pedido por um mapa. Mas não adianta nada ter um mapa se a gente não souber ler, né? Esse é o segundo passo, o pedido por entendimento. É a capacidade de internalizar a direção e seguir não só com as ações, mas de todo o coração. E aqui finalmente vem o pedido mais profundo de todos, uma mudança de desejo. Não é mais só me ensine ou me dê entendimento, e sim reoriente o meu coração. E isso se conecta perfeitamente com a promessa interna de João, percebe? O salmista está pedindo exatamente aquilo que Jesus prometeu. Ok, a gente já tem a promessa, já tem o desejo por orientação, mas qual é a chave que abre a porta para receber essa sabedoria toda? É aí que entra a nossa última peça do quebra-cabeça, lá de Provérbios, para nos dar a resposta. Essa frase é fundamental. Mas o que exatamente significa esse tal de temor do Senhor? Provavelmente não é o que a maioria imagina. Então, a ideia não é ter medo de Deus, mas sim ter um senso de perspectiva tão profundo, uma reverência tão grande pela sabedoria dele, que isso se torna o próprio começo do aprendizado. É reconhecer que, no fundo, a gente não sabe de tudo. E essa reverência toda leva direto a uma coisa: humildade. É a humildade que nos coloca na posição certa para aprender. É a postura de um aluno que está pronto para ouvir o mestre, sabe? Sem isso, a orientação oferecida por aquele guia interno simplesmente não consegue ser recebida.
Certo? Agora vamos dar um passo para trás e olhar a imagem completa. Ver como essas 4 peças, que pareciam tão desconexas no início, se unem para formar uma única e bela tapeçaria. E aqui está ele, o nosso fio de ouro. Começa com uma promessa gigantesca, externa, de um reino. Depois, essa promessa internalizada se torna um guia pessoal. Em resposta a isso, o coração humano clama por essa orientação. E, por fim, a gente descobre que a chave para tudo isso é uma atitude de reverência e humildade. É uma jornada completa, do macro para o micro. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão, né? A narrativa bíblica mostra essa transição incrível do grandioso para o íntimo, do nacional para o pessoal. Então a grande questão hoje não é mais sobre um trono físico, mas sobre como cultivar esse espaço interior, esse reino de sabedoria, paz e orientação.